têm que evidenciar que existe a probabilidade do direito e que pode ocorrer um dano ou corre-se um risco ao resultado útil do processo. Por exemplo, no mandado de segurança é diferente, né? O mandado de segurança, como eu já falei, prevê lá no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, é que deve-se demonstrar isso incontestavelmente, sem dúvida alguma, por documentos. Não existe prova testemunhal no mandado de segurança, né? Só existe prova documental. Então, os documentos têm que comprovar, logicamente, a existência, primeiro, do periculo in mora, o perigo na demora, né? Que é quase que a probabilidade ou a evidência do perigo ao dano, né, do perigo de dano ou de risco, né? Então veja que o periculo in mora lá do mandado de segurança está lá no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança é um remédio constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 69 e 70, no caso do mandado de segurança coletivo, né? Inciso 70, mandado de segurança coletivo, né? Então veja que o periculo in mora, o perigo na demora, é um receio, né, que existe de que a demora na resolução, na concessão desse mandado de segurança cause um grave dano ou difícil de reparar ao direito pretendido pelo autor. Então, na verdade, pode acontecer aí, né, a demora na resolução do processo. Um exemplo que eu posso colocar aqui é uma pessoa que precisa aí urgentemente de uma cirurgia, tem que praticar cirurgia, senão ele vai morrer, né? E ele pode sofrer danos permanentes se a cirurgia for adiada. Claro, vai morrer, vai ser um dano permanente. Ou mesmo que ele perca um membro ou coisa assim, ele precisa. Então, nesse caso, cabe o mandado de segurança, porque existe um direito líquido certo sendo violado. Direito líquido e certo sendo violado. Então, a função do mandado de segurança é justificar essa necessidade de uma decisão imediata, né? Protegendo o direito líquido e certo daquele que vai solicitar, né? Então, a causa urgente. O segundo requisito do mandado de segurança é o fumus boni iuris, né? A fumaça do bom direito. O que é isso? Na verdade, é uma aparência, né? Enquanto que o periculo in mora, o risco é a demora, aqui no fumus boni iuris, ou a fumaça do bom direito, o que se tem é uma aparência de que o direito líquido e certo alegado é sim legítimo, é verdadeiro, é legítimo, né? Não é uma prova definitiva, não é, claro, senão não teria necessidade de processo, né? Mas uma plausibilidade baseada em indícios, né? Indício é a melhor situação para explicar ou para entender indício, está lá no artigo 239 do Código de Processo Penal, né? Então nós temos aí a plausibilidade baseada em indícios, né? Então nós temos aí o fumus boni iuris, periculo in mora e fumus bonis iuris, né? Não são mais requisitos lá, pelo menos literalmente, do artigo 300 e nem do 311 também da Lei 13.105 de 2015, que é a chamada tutela de evidência, né? Então veja que nós temos aí um contrato assinado, duas pessoas assinam um contrato lá do artigo 421 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, né? E assinado e os pagamentos em dia, tá tudo certinho, contrato assinado, pagamento em dia, pagamentos que comprovam o direito líquido e certo a um serviço de saúde. Olha aí a Lei 9656, né, de 98, a famosa lei das complicações aí na questão da saúde privada, né, Lei 9656 de 98, mas o plano de saúde, que é a Lei 9656 de 98, se recusa a realizar esse serviço. Olha, se está tudo pago, existe o contrato assinado, está tudo pago, por que não vai realizar esse serviço? Então, impetra-se mandado de segurança com base nesse direito líquido e certo que está sendo violado, como demanda o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Então, veja que a função desse mandado de segurança, nesse caso, a função dessa demonstração, dessa aparência de fumus boni iuris, para indicar ao juízo, né, que a pretensão inicial tem base suficiente através da prova. Olha aí, o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, para merecer uma análise e também a
concessão de uma medida provisória. Então, a concessão de uma medida provisória. Então, vejo que a questão é que esses dois aí, eles têm que estarem juntos, né? Tanto o Fumus Boniuris quanto o Periculo in Mora, né? Eles têm que estar aí na mesma petição. O Periculo in Mora e o Fumus Boniuris têm que estar juntos, né? Tem que estar bem explicadinhos. Então, esses dois requisitos, o Periculo in Mora e o Fumus Boniuris, são a base para a concessão de tutelas provisórias de urgência quando envolve direito líquido e certo, né? Que são decisões tomadas lá no início do processo, in limine, na primeira fase, a fase de cognição, mas que já estão de olho lá na segunda fase, que é a fase de execução, né? No início do processo, do devido processo legal do artigo 5º, inciso 54, isso para garantir a eficiência do futuro julgamento. Quando for julgado lá, a causa for julgada, o mérito for julgado, né? O mérito for julgado, já teremos aí a eficiência e a preocupação com a manutenção e a eficácia do futuro julgamento. Então, um exemplo muito fácil é o exemplo do artigo 300 da Lei 13.105 de 2015, como eu falei, né? É a lei que é o artigo que estabelece a tutela de urgência, e também no caso que não tem urgência na tutela de evidência do artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, será concedida quando houver probabilidade do direito, que é o Fumus Boniuris, probabilidade do direito é o Fumus Boniuris lá do mandado de segurança. E o perigo de dano irreversível, ou reversível, dependendo aí do grau de reversibilidade, como se vê no Periculo in Mora também do mandado de segurança. Então, veja, Fumus Boniuris é a mesma coisa que claro, guardadas as proporções, a mesma coisa que probabilidade do direito, e periculo em dano perigo de dano, né? O periculo in mora. Periculo in mora é o perigo de dano ou de risco, né? É irreversível aí para garantir a eficácia do processo, a eficiência ao final do processo. Então, isso são medidas cautelares, é apenas um bate-papo. Eu peço aí que façam uma pesquisa, né? Ensino, pesquisa e extensão, como demanda o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei 9394 de 96, para que possamos firmar esse conhecimento nesse sentido, principalmente nessas três fases do processo, né? A fase de conhecimento, a fase de execução e a fase cautelar. É importante que tenhamos essa ideia para que possamos entender